Graça e paz, meus irmãos. Bendito seja Deus que nos congrega para desfrutarmos da bondade dEle, da graça dEle, sermos alimentados por Ele. Que bom estarmos juntos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós estamos pregando, expondo o livro do profeta Daniel. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4, nossos irmãos vão projetar também o texto da palavra de Deus, e aí você vai poder acompanhar a leitura de Daniel capítulo 4. Amém? É um capítulo longo, nós temos aprendido. Daniel é uma narrativa, então é cheio de detalhes, é emocionante. Daniel capítulo 4, nossos pequeninos de 2 a 5 anos podem ir para o culto infantil, acompanhando a tia Jéssica e a tia Lohane. Tia Jéssica, aprender da palavra de Deus. Estarei pregando aqui, a nossa irmã vai estar pregando a palavra para os nossos pequeninos lá. Daniel capítulo 4. Diz assim: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens,
Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que o rei Nabucodonosor tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isto, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que dizia: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras,
e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém. Amém. Mesmo os mais poderosos da terra são pequenos, insignificantes diante da grandeza do nosso Deus. Essa verdade, que é comumente aceita pelos cristãos, é desprezada por aqueles que não reconhecem o domínio, a grandeza, a majestade do nosso Deus. Há homens e mulheres na nossa sociedade que não medem esforços para se autopromoverem, para se autoexaltarem, para engrandecerem o seu próprio nome. Antes, aquilo que era tão reprovado, a ostentação, hoje em dia parece que virou moda. Com o advento das redes sociais, é muito comum as pessoas cada vez mais se exaltarem, se engrandecerem por aquilo que elas conquistaram ou estão desfrutando. É um bem durável, é um carro, é uma moto, são joias, são viagens. Hoje se tornou comum e é incentivado que se destaque aquilo que se conquistou, isso para a sua própria glória. Humildade na nossa cultura virou sinônimo de derrotismo, numa época em que é pop chamar atenção para si mesmo. Esperto, inteligente, sábio, é aquele que traz os holofotes, as luzes e se promove o tempo todo. O texto mostra que a soberba de Nabucodonosor o cegava. A soberba de Nabucodonosor o impedia de ver a realidade como ela é. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor abriu os olhos de Nabucodonosor. Deus fez com que Nabucodonosor o enxergasse, se enxergasse, e a partir daí louvasse o nome do Senhor. Um traço marcante nesse capítulo é que Nabucodonosor, ele está falando na primeira pessoa. Se você observar o capítulo 4, começa falando, versículo 4, eu, Nabucodonosor. É uma autobiografia, é um relato daquilo que Nabucodonosor experimentou e foi um divisor de águas na sua vida. Nós não sabemos com detalhes o crescimento espiritual, a maturidade de Nabucodonosor, mas foi uma experiência a partir daquilo que é descrito dele. No capítulo 1, 2 e 3, algo extraordinário aconteceu. O tom da conversa mudou. A maneira como Nabucodonosor passou a falar de si mesmo mudou. A maneira como Nabucodonosor passou a falar de Deus mudou. O mesmo rei, monarca, tirano e orgulhoso, que reivindicava adoração, agora ele descreve no capítulo 4 o seu quebrantamento, aquilo que Deus fez na sua vida. E o capítulo 4, ele vai chamar a atenção porque constantemente Nabucodonosor ele está exaltando a Deus. E essa é a mudança de eixo, de chave, de centralidade. Aqui, Nabucodonosor para de falar de si mesmo como a pessoa mais importante, a pessoa que entendia que o mundo girava à sua volta. Todas as pessoas deveriam existir para que ele fosse engrandecido, e agora ele se entende como alguém que deve adoração verdadeiramente a Deus. A experiência de Nabucodonosor é a experiência bíblica. A verdadeira adoração sempre é consequência de conhecermos a Deus. Quem é Deus? Conhecermos o mundo que Deus criou na perspectiva do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da criatividade de Deus, de olharmos para as Escrituras e vermos o que Deus fez ao enviar o seu Filho, quem Deus é, o que Deus faz, a grandeza de Deus. Mas até então, embora a gente possa conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, a verdadeira adoração ela precisa passar pelo autoconhecimento. Porque quando conhecemos a Deus e confrontamos o conhecimento de Deus com o nosso autoconhecimento, aí sim nós somos levados a louvar a Deus. Até que
a nossa mente, o nosso entendimento, chegue à conclusão de que Deus é o totalmente outro, de que Ele é maior, melhor, poderoso, misericordioso, nós corremos o risco de nos equipararmos a Deus, de termos um projeto de vida de independência, de arrogância, de autossuficiência. Mas Nabucodonosor, ele começa a conhecer Deus, a partir daquilo que é descrito até então no capítulo 1, 2 e 3, mas agora na sua própria experiência, sendo humilhado por Deus. Então ele louva o Senhor. Ele louva o Senhor. Então a adoração na nossa vida, ela é consequência disso. Você pode refletir na sua vida. Talvez a pouca dedicação a Deus, o pouco louvor, a pouca admiração, é porque você não conhece o Deus revelado nas Escrituras. Como que você vai se dispor a largar os ídolos dos nossos dias, o trabalho, o sexo, o prazer, a autopromoção, a promoção da sua imagem? Como que você vai largar essas coisas se você não consegue perceber que há uma diferença entre si mesmo, entre você, entre eu e Deus? A arrogância, tão evidenciada nos primeiros capítulos, agora ela é substituída por humildade. Esse senso de independência, ele começa a ficar para trás. Nós, não diferentemente de Nabucodonosor, vivemos numa sociedade que promove e que exalta a competitividade e a autorrealização. Nós somos constantemente pressionados a sermos os melhores no que nós fazemos. Não melhores do que nós mesmos, não progresso, não maturidade, não crescimento, mas a sermos melhores do que os outros. E a divulgarmos isso e a celebrarmos essa exaltação. Há um estímulo a abraçarmos esse discurso triunfalista daquele que vence, causando a derrota de todos os demais. É o que nós vemos em Nabucodonosor. Na nossa cultura, geralmente as pessoas elas são valorizadas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas conquistaram. Pense nos famosos. Pense naqueles que estão em evidência no nosso mundo hoje. Estão em evidência por causa do caráter, das virtudes, ou por causa daquilo que conquistaram? Por causa da autopromoção. Enquanto Jesus ele fala em termos de perder a vida, Marcos 8:35, a nossa cultura fala em termos de ganhar a vida. A nossa cultura promove essa autoexaltação egoísta, adoecedora, que nos torna cada vez mais infelizes, voltados para nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses. Irmãos, o que a gente menos precisa é viver buscando os nossos próprios interesses, estimulados a isso. Pela literatura, pela cultura, nossa natureza ela já é egoísta. A Bíblia nos chama o tempo todo a olhar para o alto, de onde vem a salvação, de onde vem a graça de Deus, mas olhar para o outro para expressarmos o amor de Deus. Só a gente olhar um pouco para as propagandas da televisão, da internet, e a gente vai perceber a propagação do mito que você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Você já viu isso? As pessoas não estão dizendo isso. Você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Isso é mentira. Eu não consigo ser um maratonista. Não consigo. Tem coisas que você não consegue fazer. Sua saúde não permite mais. Você pode aprender a jogar xadrez e você pode ser muito bom. Eu não sei fazer um movimento sequer. Mas alguém, depois de treinar e ver que não consegue jogar nem mesmo com crianças recém-nascidas, alguém diz assim, você pode ser um campeão mundial de xadrez. Não, eu não posso, eu já estou tentando há muito tempo. Já tentei aprender de todas as maneiras, mas é por causa dessa cultura que promove e exalta competitividade e autorrealização. Tem coisas que você não pode fazer e que deveria fazer com que a gente nos alegrássemos na vitória do outro. E aí o que muitas vezes nós vivemos é, já que eu não consigo, que bom que o outro também não consegue.
Já que eu não consigo, que bom que o outro também não chega lá, não consegue desfrutar das coisas que eu gostaria. Isso é fruto da cultura de autorrealização. Já que eu não sou feliz, que o outro também não seja. Já que eu não realizo meus sonhos, que o outro também não realize. Então, por outro lado, nossa cultura é extremamente afetada pela mimada necessidade de aceitação. A gente tem muita dificuldade de lidar nesse tempo com rejeição. É claro que todos nós nascemos e buscamos, por causa da nossa natureza frágil, egoísta, que os outros nos aceitem. Mas a gente vive num conceito de extrema patologia. As pessoas, elas não conseguem permanecer no trabalho, elas não conseguem ter relacionamentos duradouros, porque não conseguem lidar com o não, com a reprovação ou com a rejeição. Deus está transformando o coração de Nabucodonosor, tirando ele, demovendo ele desse projeto de autoexaltação, dessa competitividade acirrada. Deus estava quebrando o espelho de Nabucodonosor. Talvez você já tenha ouvido falar de Narciso, do mito de Narciso. É um mito grego de um homem que nasceu com uma beleza acima da média, um homem extremamente bonito e que não dedicava o seu amor a uma mulher chamada Eco, porque ele olhava somente para si, porque ele vivia a admirar a sua beleza. Ele não olhava para os outros, para a necessidade dos outros, não se importava com os outros. Daí ela o amaldiçoa e diz: olha, quando você olhar sua imagem num reflexo, num espelho, você vai morrer fixado por olhar para a sua própria imagem. Até que um dia ele vai à beira de um lago e ele então se reclina e ele ali contempla a sua imagem, e a história diz que, amaldiçoado, fascinado pela sua autoimagem, ele morre por permanecer sem se alimentar, por permanecer parado naquele local. Hoje, a Organização Mundial da Saúde reconhece o narcisismo como uma patologia. Pessoas que são supervalorizadoras do seu ego, da sua imagem, e faz com que essa pessoa tenha uma profunda dificuldade de se relacionar. Ela culpa os outros, ela faz as pessoas à sua volta se sentir mal quando ela não é valorizada no meio do grupo, em qualquer lugar. A gente chama isso de narcisista, alguém que é centrado em si mesmo. A identidade é formada a partir do seu olhar para si mesmo. E Deus quebra o espelho de Nabucodonosor, e Deus precisa quebrar o meu e o seu espelho. Se nós queremos adorar a Deus, nós precisamos estar mais atentos, nós precisamos olhar mais para o alto, precisamos olhar mais para o outro e menos para nós mesmos, porque já olhamos para nós por causa da nossa própria natureza. A Bíblia, ela ensina a buscarmos socorro, refúgio para os nossos dilemas, não é olhando para dentro de nós mesmos, mas é olhando para o alto. A palavra de Deus no Salmo 121 diz isso: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essas literaturas, essas mensagens de olhe para dentro de você, olhe para o potencial que está dentro de você, isso tem adoecido a nossa sociedade. Nós precisamos olhar para Cristo e saber quem Ele é, e saber quem Ele diz que nós somos nele, e temos uma nova imagem a partir de quem o Senhor diz que somos. No capítulo 4, do verso 1, até a metade desse capítulo, nós temos Nabucodonosor se revelando como alguém orgulhoso. Mostra o seu sonho, mas depois ele descreve o cumprimento desse sonho. Irmãos, é um sonho de fato terrível. Uma árvore grande de destaque, que abrigava nações, que abrigava pessoas, que abrigava animais. Era o próprio rei Nabucodonosor. Mas por causa da soberba, aquela árvore seria cortada, ficaria um toco, um sinal de esperança, de renovo.
Nabucodonosor seria cortado do seu reino, ele seria afastado do seu reino. Ele passaria 7 tempos. A gente muitas vezes fala 7 anos, mas a gente não sabe se 7 tempos significa 7 anos. A ideia de 7 na Bíblia é de plenitude, um tempo perfeito, um tempo completo. O tempo necessário para que Deus tratasse da vida dele foi o tempo que ele permaneceu como animal. Agora imagine essa imagem. Você indo para sua casa, tendo que passar por um campo, uma pastagem, você vê ali um homem, de fato, como se fosse um boi, comendo capim, unhas grossas, grandes, ruminando, vivendo como um animal, com orvalho sobre si todos os dias. Deus de fato humilhou Nabucodonosor. Deus de fato quebrou Nabucodonosor para que ele pudesse reconhecer quem Deus é. Mas no meio da disciplina, a Bíblia vai falar no versículo 15 do capítulo 4, mas o toco com as raízes deixem na terra amarrado, com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Deus traz esperança em meio à disciplina. Deus traz esperança a Nabucodonosor. Nabucodonosor, você vai ser humilhado para que você exalte o meu nome. Deus deixa claro a Nabucodonosor que ele humilhará os homens para que os homens reconheçam quem ele é. Último versículo do capítulo 4 diz: e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. A minha oração é que Deus não encontre em nós um coração orgulhoso. Orgulhoso. O orgulhoso é aquele que diz para Deus: eu não preciso do Senhor, consigo viver, trabalhar, consigo existir sem o Senhor. Mas a gente é orgulhoso para com Deus quando a gente exclui o meio que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos, principalmente como cristão. Quando eu digo assim, eu não preciso de você, não preciso da igreja, eu estou sendo orgulhoso, que eu estou dizendo: Senhor, eu estou criando uma maneira de viver, de caminhar, de existir, diferente daquela que o Senhor sabiamente estabeleceu. Eu não preciso de batismo, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de igreja, eu posso ser crente sem caminhar com a igreja. Isso é arrogância, porque Deus estabeleceu na sua palavra com clareza como devem viver aqueles que são humildes e dependentes dele. Porque Deus cuida, alimenta, fortalece, nos dá crescimento espiritual, usa as nossas vidas por meio da comunhão com a igreja, por meio de relacionamentos com outros discípulos do Senhor. O castigo chegou e Deus então mostra para Nabucodonosor quem ele verdadeiramente é. Eu caminho por fim dizendo que a humilhação de Nabucodonosor é a mesma humilhação que Deus nos traz por meio do seu evangelho. Se você observar, Jesus ele pregou arrependimento e fé. A mensagem de Jesus, a mensagem da igreja sempre foi do reconhecimento de que nós pecamos, erramos o alvo, desobedecemos a Deus e precisamos nos humilhar e nos voltarmos para Deus. A mensagem do Evangelho tem humilhação presente. Renuncie a si mesmo, renuncie a sua autossuficiência. Tome a sua cruz e siga após Cristo. Você que quer viver à frente, quer tomar as rédeas e quer fazer as coisas do seu jeito, siga Cristo. Esse é o chamado de Cristo. A própria vida de Cristo, diz a palavra em Filipenses 2, verso 6 ao verso 8, que é um estado de humilhação. Cristo se fez carne, ele se tornou figura humana, semelhante a nós. Ele se humilhou, ele deixou a glória de estar junto com o Pai, por amor à sua igreja. Ele foi tentado, ele foi cuspido, ele passou fome, ele passou sede. Tudo isso voluntariamente, até aceitar uma morte de cruz. O breve catecismo, que é um documento da igreja que tem breves perguntas e breves respostas. Na pergunta 27, falando da humilhação de Cristo, ela responde a pergunta: o que constitui a humilhação de Cristo? E diz: a humilhação de Cristo constitui em que ele nasceu em natureza humana, sujeito à lei,
em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a morte na cruz, em ser sepultado e permanecer por algum tempo debaixo do poder da morte. Cristo foi humilhado, e aquele que quer ter uma vida com Deus precisa se humilhar. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. A palavra de Deus vai dizer nos evangelhos: humilhados serão exaltados. Na igreja não há lugar para quem se autopromove, porque a igreja é a comunidade dos humilhados, dos quebrantados, daqueles que passaram por uma experiência semelhante à de Nabucodonosor. Reconheceram que, por mais que tenham conquistado coisas na vida, essas coisas são insignificantes diante da grandeza do nosso Deus. Quando a gente compara o que a gente tem com o do nosso vizinho, aí a gente se sente bem. Quando a gente compara a nossa moral com quem está na sarjeta, isso faz bem para o nosso coração. Mas quando a gente se compara com Deus, nós somos humilhados pelo ser e por tudo aquilo que Deus, Ele faz. O Evangelho, ele destrói a estima que temos, o valor que atribuímos a nós mesmos. E nos põe de pé com uma nova disposição mental, de espírito. Porque sabemos quem somos em Cristo Jesus, que Ele morreu para nos salvar, que Ele nos fez seus filhos e passamos a nos dedicar ao Senhor. Nós precisamos ser humilhados. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, quebranta o meu coração. Deus, faz com que eu veja os meus erros, Senhor. Faz com que eu veja as minhas fraquezas. Faz com que eu veja as minhas esquisitices. Faz com que eu veja a Tua graça. A Bíblia, ela fala de personagens que foram transformados a partir de uma experiência marcante de humilhação. Olhe para a vida de Jó, que foi humilhado, que adoeceu, mas ele termina o seu livro dizendo: olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, um homem que já era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a partir do seu sofrimento e da sua humilhação, ele passa a louvar a Deus, dizendo: olha, eu conheço muito mais o Senhor agora. A Bíblia fala de Sansão, um homem que foi abençoado por Deus, mas a sua história nos apresenta momentos de um homem não consagrado a Deus. Você pode ser abençoado por Deus, você pode ser salvo por Deus, mas nós precisamos ser dedicados a Deus. Davi foi um homem que pecou, Deus o humilhou, ele pediu perdão, mas ele se levantou. Pedro foi um homem que negou o Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu a igreja. Em Atos 9, o Senhor se revela a ele, o Cristo ressurreto, e humilha Paulo e o chama para que ele fosse um mensageiro, um embaixador e pregasse a palavra. Meus irmãos, a nossa misericórdia, a nossa esperança, ela reside na misericórdia e no poder de Deus, que é capaz de fazer brotar a vida de um toco. Quebra o meu orgulho, Senhor. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, que todo meu entendimento, que toda a minha capacidade se sujeite ao Teu poder, Senhor. Que a minha inteligência seja humilhada. Que os meus recursos sejam dedicados a Ti, como aquele que provê todas as coisas para a minha vida. Queridos, a história da igreja nos apresenta um homem chamado Agostinho, que, mesmo tendo uma mãe piedosa, ele viveu aproximadamente 33 anos da sua existência como um homem devasso, como um homem promíscuo, um homem dedicado aos prazeres do sexo. Mas a sua mãe permaneceu orando por ele. E a história diz que, aos 33 anos, Deus humilhou o coração de Agostinho. Ele ouvia uma criança lendo uma porção da Epístola aos Romanos. Ele se reconhece então como um pecador, ele se volta para Deus. E ele se torna um líder, um dos líderes mais frutíferos e dedicados da igreja cristã. Nabucodonosor, Agostinho, são exemplo de homens que Deus alcançou na sua graça.
para mostrar para nós que Deus, Ele continua salvando pecadores, que não há coração demasiadamente duro, que não há coração de pedra que não possa ser quebrado pelo Senhor. Ele quebrou meu coração, Ele quebrou o coração de muitos de nós aqui nessa noite, Ele nos humilhou para Ele, Ele nos fez voltarmos para Ele, Ele mudou a nossa disposição interior e nos tem dado a graça de pertencer a Ele. Quero concluir essa mensagem dizendo que Deus é aquele que nos permite adorá-lo, à medida que olhamos menos para nós e mais para Ele. Deus é aquele que coloca em nosso coração a certeza de que Ele converte pecadores para a glória do Seu nome. Continue orando pelo filho, pelo cônjuge, pelo amigo, aquele que ainda não conhece o Senhor, porque Deus é poderoso para salvar pecadores. Amém? Vamos orar? Deus Santo, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, converta o nosso coração, mude o nosso coração, da mesma forma que o Senhor quebrou o coração de Nabucodonosor e o refez como um novo coração, que engrandeceu, que adorou, que louvou o Teu nome, que fez com que ele, que antes se entendia como maior, como melhor, como mais importante, agora ele diz que o Senhor reina, que o trono do céu domina sobre toda a terra, sobre todos os reinos. Deus, continua a quebrantar o meu coração, o coração dos meus irmãos. Faz de nós, ó Deus, uma comunidade humilde, dependente do Senhor e dependente uns dos outros. Ó Deus, guarda o nosso coração, ó Deus, das mentiras, das mensagens, ó Deus, frágeis, enganosas dos nossos dias, que massageiam o nosso ego, mas ao mesmo tempo, ó Deus, fragilizam o nosso ego. Nos tornam pessoas mais sofredoras, mais dependentes da aprovação, do elogio, do reconhecimento dos outros. Ó Deus, que a gente possa se alegrar naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.